E se eu te disser que talvez a sua infelicidade seja uma escolha inconsciente? Quantas vezes você já pode ter dito que queria fazer algo, mas não fez? Quantas vezes você quis mudar, mas sentia que não estava saindo do lugar? Isso acontece porque muitas vezes estamos sendo movidos pelo nosso inconsciente, pelas feridas que carregamos da nossa infância, por aquelas situações que passamos e não superamos. Olá, aqui é a Jéssica. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você alguns dos fatores que podem estar contribuindo para a sua infelicidade. E muitos desses fatores estão sob o seu controle. Um desses fatores é a autossabotagem. Na autossabotagem a gente pode procrastinar coisas que a gente sabe que precisa fazer. Coisas essas que a gente sabe que se a gente fizer, a gente vai ter um resultado diferente. Então, às vezes, pelo nível de complexidade, por a gente às vezes não conseguir enxergar o processo e não conseguir fazer pequenos simples passos até alcançar esse objetivo maior, a gente procrastina essa situação. E aí, quando a gente procrastina, muitas vezes a gente se sente mal, porque a gente sabe o que precisa ser feito e muitas vezes não faz. E esse não fazer, muitas vezes, nos gera culpa depois. Nos gera um sentimento de arrependimento. Mas a procrastinação ela tem raízes muito mais profundas que a gente pode abordar em um outro vídeo. A comparação excessiva e o perfeccionismo também fazem parte da autossabotagem. Quantas vezes nós podemos nos comparar com as outras pessoas? Pessoas que nós consideramos estar em um nível acima do nosso. E aí a gente compara a nossa realidade atual com a realidade de uma outra pessoa que já conquistou muitas coisas. Coisas essas que muitas vezes queremos conquistar também. E essa comparação, ela gera uma certa estagnação. E aí muitas vezes a gente pode ficar se comparando sem sair do lugar. Então, um dos maiores erros é a gente se comparar com a outra pessoa e não com nós mesmos. O ideal é que se formos nos comparar, que a gente se compare com nós mesmos. O que a gente mudou? De ontem para hoje, eu sou uma pessoa diferente? Ou eu sou uma pessoa que está repetindo os mesmos hábitos, os mesmos vícios e não estou fazendo aquilo que precisa ser feito? Se você olhar para a sua história hoje, desse momento atual até um ano atrás, você teve mudanças significativas ou você parece estar vivendo no piloto automático e nada mudou verdadeiramente na sua vida? E se houve transformações nesse período, quais foram essas transformações? Você está feliz com essas transformações? Elas foram transformações verdadeiras ou não? Elas se manteram e se mantêm até hoje? O perfeccionismo muitas vezes nada mais é do que uma covardia. Essa é que é a verdade. Porque não existe isso de estar perfeito. Sempre vai ter algo a melhorar. Sempre vai ter algo que você poderia ter feito diferente e acrescentado algo. Quantas vezes eu gravo os vídeos aqui para o canal e poxa, faltou eu falar isso, eu queria ter acrescentado isso. Mas não tem como num vídeo só a gente falar tudo o que a gente quer ou explicar cada mínimo detalhe. E na sua vida, como você pode trazer isso? Às vezes, com aquele projeto que você pensa, que você até já pode ter desenvolvido algo, mas você não tira ele do papel. Porque você sempre vai fazendo um novo ajuste. Isso também a gente pode levar para a questão de atividade física. Quantas pessoas dizem, eu queria começar a correr, mas eu não vou começar a correr porque eu não tenho um sapato, tá? Mas você não pode começar a caminhar? Se você hoje não tem todas as condições necessárias, o que você pode fazer com o que você já tem? O que não adianta é você ficar esperando as condições perfeitas para fazer aquilo que precisa ser feito, para começar, para dar o primeiro passo. A pessoa que espera estar perfeita ou estar tudo ok para ela começar, ela nunca começa. Muitas coisas na nossa vida elas não vão acontecer no momento que a gente considerou como um momento ideal, mas elas vão começar a acontecer a partir do momento que a gente começar também a se movimentar, a fazer algo em direção a isso. O momento ideal somos nós quem criamos. E se você ficar preso nessa narrativa de que vai existir um momento ideal, de que lá no futuro, em algum dia, em algum momento, as coisas vão começar a acontecerem por si só, você vai passar uma vida inteira procrastinando, uma vida inteira esperando, uma vida inteira se sabotando. Sabe, um outro fator que contribui para a nossa felicidade ou para a nossa infelicidade, e esse fator ele pode estar te prejudicando hoje, são os relacionamentos que te drenam. Às vezes você mantém vínculos apenas por medo de perder aquelas pessoas, apenas por medo de como vai ser a sua vida sem aquelas pessoas, mas às vezes não existe um afeto real. E às vezes sim, também pode existir um afeto real, mas aquela pessoa ela não te faz bem. Então a gente acaba indo para o lado de, poxa, será que eu tenho uma autoestima tão baixa que eu tenho que manter uma pessoa que me faz mal na minha própria vida? Quantas vezes a gente se submete a determinadas pessoas por falta de amor próprio, por falta de respeito próprio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se não for você, as pessoas não vão fazer por você. Se você não se respeitar, as pessoas não vão te respeitar. Se você não se valorizar, as pessoas não vão te valorizar.
E se você se permite estar em relacionamentos que te drenam, relacionamentos que não são bons, você vai se destruir. E isso vai contribuir grandemente com a sua infelicidade. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm um grande poder de nos influenciar. As pessoas que você acompanha aqui no YouTube, no Instagram, em qualquer outra rede social, elas têm um poder de te influenciar, por mais que às vezes você possa achar que não. Então selecione bem qual é o tipo de pessoa por quem você quer ser influenciado. E quem são as pessoas que você quer influenciar. Tudo que você faz na sua vida, cada micro decisão, até aquelas decisões que você pode achar que não tem significado nenhum ou que não tem importância, elas vão influenciar no seu nível de felicidade. Não tenha dúvidas disso. Lutar contra isso é fugir da realidade. Esse próximo item agora merece o seu like, então clica aqui embaixo, já deixa o seu like. Assim, você além de ajudar o canal a crescer, contribui para que esse conteúdo chegue para mais pessoas que também precisam ou querem ter acesso a esse tipo de conteúdo. O outro fator que contribui para a sua infelicidade é a falta de limites. Diga sim para aquilo que verdadeiramente você quer, para aquilo que verdadeiramente você enxerga como importante e você sabe que é necessário fazer. Mas não diga sim para todo mundo, senão as pessoas elas vão usar seu tempo como elas bem entenderem e aquilo que é verdadeiramente importante para você não vai ser feito. Aprenda também a impor limites para você mesmo, porque só impondo limites para si é que você vai conseguir ser uma pessoa mais feliz. Porque felicidade não é a gente fazer tudo o que quer, na hora que quer. Mas felicidade é a gente estar alinhado com o nosso propósito, com aquilo que a gente quer fazer, com aquilo que a gente sabe que é importante fazer, com aquilo que verdadeiramente tem um significado real e não apenas um desejo momentâneo. Isso não quer dizer que a gente não pode usufruir dos prazeres momentâneos, dos pequenos prazeres que a vida nos dá. Mas não podemos ser reféns desses prazeres. Quantas pessoas hoje passam horas e horas nas redes sociais? Enquanto isso, elas poderiam estar fazendo algo que verdadeiramente vai ser útil para elas. Se você passa um tempo nas redes sociais, mas isso de alguma forma está te agregando algo positivo, você está aprendendo algo com aquilo e você está aplicando aquilo, ótimo. Mas se você só faz assistir conteúdo atrás de conteúdo e não aplica nada na sua vida, pode ter certeza que em algum momento você vai se arrepender disso. E é melhor que alguém te diga isso. Um outro fator é ter uma rotina sem propósito. Sabe quando a gente vai vivendo num piloto automático, mas a gente não tem intenção nenhuma no nosso dia a dia? A gente simplesmente vai fazendo as coisas como uma grande repetição e a gente não para pensar no amanhã, no que a gente quer construir. E simplesmente a vida se torna uma grande repetição. E a gente, além de não estar presente nesse momento, vivenciando os acontecimentos, a gente também não está projetando algo no futuro, a gente não está pensando o que podemos fazer hoje para construir um futuro diferente do que a gente tem hoje, para ser ainda melhor. Ter uma rotina sem propósito, não ter intenção naquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia, só nos leva à infelicidade, só nos leva à inconsciência. Porque inconsciente do que estamos fazendo, vamos apenas reagindo às situações que nos acontecem. E não temos muitas vezes o discernimento de realmente enxergar o que está acontecendo e o que a gente pode fazer para transformar aquela situação. Se você verdadeiramente quer ser feliz, a sua vida ela tem que ter propósito, ela tem que ter significado. Você tem que ter um bom motivo para acordar todos os dias e fazer o que você faz, que não simplesmente pagar as contas no final do mês, mesmo que esse seja o seu momento atual. É necessário que você pense o que eu posso fazer de diferente para realmente viver e não apenas sobreviver. Porque muitas pessoas estão apenas sobrevivendo. E é claro que você não vai deixar de pensar como pagar as contas no final do mês. Mas a sua vida ela tem que ter um propósito maior, ela tem que ser um propósito maior. Além de que simplesmente pagar contas no final do mês. Será que você está buscando a sua evolução espiritual? Ou será que você está na corrida dos ratos? E você não está conseguindo sair dela nesse momento. E se você não está conseguindo sair dela, mas você tem consciência que está vivendo, busque compreender como você pode sair disso. Porque se você já tem a consciência de que você está nessa corrida dos ratos, você já é privilegiado por isso. Porque quantas pessoas sequer sabem que isso existe? Um outro fator que também temos aqui é narrativas internas negativas. Eu não sou capaz, nada dá certo para mim. Enquanto você alimenta esses pensamentos, esses sentimentos de que você não é capaz, de que nada dá certo para você, de que sempre com você as coisas são difíceis, de que tinha que logo que ser na sua vez, que o ônibus passou bem na hora que você acabou de chegar na parada e não deu tempo de você pegar. Eu não sei se você já passou por esse tipo de situação, mas várias vezes eu esperando um ônibus,
A pessoa dizia, ai, tal ônibus não tá passando só porque eu tô aqui. Se não tivesse aqui, já tinha passado os 3. Será que você se enxerga como uma pessoa azarada? Como uma pessoa que para você as coisas não dão certo, só dão certo para as outras pessoas? Busque formas de mudar essa narrativa interna negativa. Formas de verdadeiramente se conectar com você e se questionar. Isso que eu tô pensando é realmente verdade? Isso realmente faz sentido? Isso é a verdade? Ou eu tô exagerando? Ou eu estou querendo dizer que é porque eu já me habituei a dizer isso para mim? Será que eu sou uma pessoa muito crítica comigo, quando às vezes não teria necessidade de ser? Você tem que refletir a respeito disso. Reconhecer esses padrões que se repetem nas suas atitudes e na sua vida é o primeiro passo para começar a se libertar dessas amarras invisíveis que te prendem no mesmo lugar. O que você pode parar de fazer hoje para começar a ser mais feliz? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!